É. Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que vocês nos ouçam, porque hoje estaremos aqui com mais um episódio do podcast Alô Família, trazendo uma menininha de lá do outro lado do mundo, Sofia Dornelas, que é a irmã do Bruno, que vocês já devem ter escutado o podcast dele, se não escutaram, não percam, vão lá e assistam. A Sofia é brasileira, saiu do Brasil com 9 aninhos de idade, teve um percurso muito interessante no mundo, porque foi para a Arábia Saudita, depois foi para os Estados Unidos, agora está no Catar, mas quase com as malas prontas para a Espanha, onde ela vai começar a se formar na carreira que ela elegeu. Sofia vai falar um pouquinho para a gente sobre as dificuldades que ela teve ao sair do Brasil. Ela era muito novinha, o português dela não estava muito bom ainda, porque estava, recém-saída da alfabetização, quando começa a sedimentar. Ela precisou de suporte nisso aí, mas eu não vou dar spoiler, não vou ficar falando coisas, não. Vamos à conversa, então. Sofia, seja bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Aqui, para quem sabe, que assistiu o Bruno, a Sofia é irmã do Bruno, que é meu sobrinho, eles são filhos da minha irmã, E, enfim, tem um quê de emoção nisso aqui, vocês me desculpem se eu der uma rachadinha de vez em quando. Bom, primeiramente, muito obrigada por ter me chamado para fazer parte desse podcast novo. Então, como você disse, eu saí com 9 anos e fui para a Arábia. Eu diria que, assim, o primeiro obstáculo, talvez o maior obstáculo seria a barreira da língua, Porque eu saí, acho que foi no terceiro ano, meio do terceiro ano, e então, assim, eu ainda estava formando no português, não tinha terminado tudo, e daí eu fui para a Arábia e tive que trocar completamente a língua para o inglês, e assim, sabendo absolutamente nada da língua, não sabia, falava um oi e só isso. Então, assim, isso foi um grande problema, um grande obstáculo na mudança, mas até que, assim, eu aprendi rápido e hoje em dia, nessa entrevista aqui, vocês devem até perceber que meu português está meio fraco. O inglês está muito mais avançado. Então, é isso. A gente sabe, Sofia, e a audiência também sabe, é por isso que a gente trouxe você aqui também, E, gente, gostaria de falar também uma coisa. A Sofia mencionou que ela saiu do Brasil novinha e sem suficiência ou nenhuma experiência com inglês, e teve que aprender. Com 9 anos, ainda somos muito esponjinhas. E aí eu gostaria de lembrar que nós também temos um podcast que fala sobre segundo idioma, que vale a pena vocês assistirem também. Por isso que o Alô Família tem essa preocupação de trazer para a nossa audiência muita informação, muito conteúdo e uma coisa que se conecte com a outra e facilite a vida desses pais. Mas não se preocupe, Sofia, porque se você precisar de ajuda com o seu português, você pode falar inglês, que aqui todo mundo fala um pouquinho, a gente traduz e a gente ajuda. Não fique nervosa, não fique ansiosa. Ela está bem no português. Às vezes ela esquece as palavras, mas é normal. Então, aí você conseguiu se adequar no inglês lá na Arábia Saudita e ficou quanto tempo lá? Na Arábia a gente foram 3 anos. Eu lembro que, assim, no começo eu até tinha pedido para minha mãe vir para a escola comigo. Falei, mãe, pelo amor de Deus, vai para a escola, traduz o que a professora está falando, que eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Ela veio comigo umas 2 semanas, e daí ela falou assim, Sofia, não tem jeito, você vai ter que fazer isso sozinha. Depois a gente foi para os Estados Unidos, ficamos lá uns 4 anos, e agora eu estou aqui no Catar por uns 2 anos e meio, serão 3 em agosto. Bastante mudança. E como que foi, Sofia? Você vai agora viajar para a Espanha para fazer um curso, e conta para a gente como que você fez essa escolha, como que foi o processo, que você está com 18 agora, né? Sim. Conta um pouco para a gente, porque muita gente quer saber, porque essa coisa do intercâmbio, né? É o que a gente estava comentando aqui antes da gente se reunir, mas
todos os adolescentes e adultos que têm uma segunda língua, que têm experiências novas, porque hoje a gente não precisa escolher nossa profissão logo que a gente, por exemplo, sai do colegial. Então, eu acho que, assim, tudo é uma jornada, né? Quanto mais competências você tem durante essa jornada, mais preparado você vai estar para a vida, né? E é isso que a gente também quer passar para esses pais, que não tem eu parei de fazer o colegial, já tenho que entrar na faculdade. Não, pode escolher um curso que talvez nem seja esse curso que você vá levar adiante mais à frente, mas que vai te ajudar agora, né? Sim, claro. Assim, a experiência de sair do Brasil e ter morado em 3 outros países, 3 outras culturas, línguas, pessoas, assim, em si, eu não trocaria essa experiência por nada. Eu, assim, sou apaixonada em viajar, em morar em vários lugares, tanto que, assim, quando a gente estava nos Estados Unidos, a gente estava lá por 4 anos, eu estava, tipo, rezando pra gente sair de lá e ir para algum outro lugar, tipo, eu já tinha cansei dos Estados Unidos, vamos, tipo, troca, sabe? Uhum. A escolha da Espanha, eu juro que eu não sei por que e como, mas por algum motivo, na minha cabeça, eu sempre tive a vontade de estudar na Espanha. Inicialmente, eu queria fazer um intercâmbio. Realmente, eu estaria no, sei lá, segundo ano talvez, e faria um intercâmbio lá na Espanha. Só que como a vida sempre não dá para ficar fazendo muitos planos, não deu certo. E daí, morando aqui, a Espanha é um país muito popular para ir fazer faculdade. Uhum. E eu falei, perfeito, ótimo. Aí eu apliquei para universidades na Espanha e deu tudo certo e agora estou indo. Mas, assim, o porquê da Espanha, juro que eu não sei. Só sempre tive uma vontade de ir e estudar lá. E espanhol você fala? Bom, é muito próximo do português, né? Então, assim, fica mais Isso fácil. é portunhol, não é espanhol. Agora, Mas, ela não conseguiu fazer o intercâmbio, gente, porque vamos nos lembrar que estamos saindo agora da pandemia. Então, o mundo, ele se modificou. Nós tivemos que fazer uma grande adaptação ao cenário, né? A tia puxou a orelha dos pais dela lá atrás, porque achou que o português dela estava muito ruim. Falei assim, essa menina precisa estudar português, porque se ela não estudar português e ela quiser sair para um outro país de língua latina, ela vai ter muita dificuldade, porque a cabeça dela é pensante, ela é fluente, ela é quase que imersa realmente no universo do inglês. Então, antes dele sair dos Estados Unidos, eu observei algumas coisinhas lá e falei assim, olha, não vai dar certo. Aí conversei com os pais dela, realmente tem o dedinho, né, porque eu sou madrinha dela também, falei assim, olha, essa menina precisa de suporte no português. sim, e aqui no Catar eu fiz 1 ano e meio, mais ou menos, de aula de português mesmo. A gente achou uma professora que trabalhava como professora do Brasil e aqui ela é professora particular. Eu fiz por mais ou menos 1 ano e meio e, assim, foi bom. É uma coisa que realmente eu acho que as pessoas que saem do Brasil, principalmente com crianças pequenas, que têm que reforçar esse português, porque eu conheço muitas pessoas aqui mesmo que têm crianças e assim, eu conversando com as crianças, eu não posso falar português com elas. Tem que ser o inglês, porque o português, mesmo em casa, já não tem mais, entendeu? Então, é uma coisa que, assim, muito obrigada, tia, por ter falado com os meus pais, porque, assim, realmente é uma coisa que vai perdendo. E com o espanhol, ele acabou meio que me ajudando no português, porque muitas coisas eu fui lembrando, e o jeito de conjugar verbo, essas coisas assim, também é muito parecido. Então, assim, o português ajudou o espanhol e o espanhol ajudou o português. Mas eu acho que é uma coisa que tem que forçar. E a gente se Sofia, adapta. legal. Ai, desculpa. Não, pode falar, Rosane. Quer dizer, legal esse teu estilo camaleoa, está sempre se reinventando, né? E aprendendo, pronta para sugar aprendizado, né? Aí eu queria que tu contasse um pouquinho mais assim, como é que são teus planos, quais os teus sonhos, como é que tu pensa, como é que tu te prepara, que tu pensa na tua vida financeira também, o que tu imagina para o teu amanhã? É uma pergunta que, assim, eu não consigo me ver muito à frente. Eu consigo ver até os 4 anos da faculdade, que eu estou querendo fazer enfermagem, na Espanha mesmo. O primeiro ano é inglês, e tem alguns cursos, assim, mais pelo lado no espanhol.
Então, vai, tipo, preparando a gente para o segundo, terceiro e quarto ano ser tudo em espanhol. Tanto que no segundo ano a gente já vai trabalhar nos hospitais, nas clínicas, em espanhol. Então, isso é uma coisa que eu estou muito ansiosa, porque acaba sendo mais fluido. E meu futuro, não sei, juro que eu não sei. Assim, eu quero fazer enfermagem, terminar essa parte da faculdade. Eu pretendo fazer um master, alguma coisa assim, mais avançado, mas onde, focado em quê? Essas coisas eu ainda não sei. Eu vou ter que esperar acabar assim, o básico, para poder ver o que eu gosto, o que eu não gosto. Nem sei se enfermagem eu vou realmente gostar, mas é uma coisa que, assim, falando com os professores da faculdade, vendo, assim, um pouco do currículo e tal, eu estou muito ansiosa. Então, acho que, assim, por enquanto, vai dar tudo certo. Mas mais para frente, eu ainda não sei. Não consigo dizer. Viu, Sofia? Eu também fiz um curso de enfermagem, porque eu queria saber se eu queria ir para a área da saúde. Daí acabei o curso de enfermagem, aí eu fui para fisioterapia também. Então, eu falo, não tem uma coisa, né? Ah, sei lá, vou gostar, não vou gostar, para que área eu vou? E depois dá para fazer várias especializações, sei lá, né? Tanta coisa nova que tem hoje em dia, né? Mas eu falo, a língua vai te ajudar muito, porque também vai ser uma transição, né? O inglês você já sabe, então não vai ser tão difícil assim, né? Claro, Muito sim. bacana. E vai ter Mas uma adaptação, né? Porque, mas é muito fácil, embora, eu né? não sei para que região da Espanha você vai, porque tem regiões na Espanha que elas guardam muita intimidade com a cultura árabe, né? Então, talvez você se sinta meio que entra em casa, meio dentro de casa, né? Lá, a Viu, gente, quando você fala... Sofia? Sofia, conta pra gente como que é a vida lá no Catar, porque eu tenho curiosidade de saber. É muito diferente daqui? Como que é? Ela ainda lembra do Brasil um pouquinho também. Não, no Brasil sempre, sempre. E às vezes dá uma saudade de morar aí no Brasil. Mas aqui acaba sendo mais parecido, tipo, quando você compara com a Arábia, aqui é um pouquinho mais, tem mais liberdade, né? Mas assim, por exemplo, agora a gente está num mês que chama o mês do Ramadã. Assim, o mês mais sagrado da religião muçulmana, e eles têm que fazer jejum o dia inteiro, e daí só pode comer à noite. Então, assim, a última hora que eles podem comer, eu acho que são as 4:30 da manhã, alguma coisa assim, e tem que ficar sem comer até umas 6 da tarde. Só que, assim, o povo ainda continua trabalhando, indo para a escola e tal. Então, fica um pouco difícil para eles. E, assim, os estrangeiros não podem comer na rua, na escola, por exemplo, a gente fica lá, eu tô indo para a escola desde as 9 da manhã até umas 14h30, mais ou menos, e a gente, assim, não pode ficar comendo na escola, tem que ir para um lugar específico, onde está tudo fechado. Eu acho que eu diria esse é uma das coisas, esse Ramadã, esse mês sagrado deles, ser o mais diferente do que uma coisa que a gente está acostumado, porque, assim, até que a gente fica em jejum nos católicos, a gente fica em jejum um dia, por algumas horas, mas, assim, o mês inteiro é uma coisa mais complicada. Tem a cultura não a cultura, a religião, né, de você ter que se tampar, uma coisa mais modesta. Mas, assim, tem muito mais liberdade comparado com a Arábia. Então, assim, tem cinema, você consegue sair, tem praia, tem piscina, são condomínios, tem prédios, tem casas, tipo, uma casa sozinha, porque, assim, na Arábia era muito condomínio. Você não via muito uma casa só, assim, num terreno. Era só condomínio mesmo. Aqui você já vê casas com terreno, casa na praia, restaurantes muito bons, apesar de, assim, as coisas aqui serem muito mais caras. Então, assim, é restaurante mais caro, coisas mais chiques, o povo que tem dinheiro. Então, assim, você tem que ficar moderando o que gasta. Mas, assim, no geral, os árabes são pessoas muito gente boas. Eu amo os árabes. Obviamente tem um ou outro que acaba sendo mais grosso, acaba sendo mais radical, ou
alguma coisa assim, mas no geral são pessoas muito, muito tranquilas, muito boas. Que bacana. Muito bom. E que mais, meninas? Que mais que nós vamos perguntar para essa Sofia, que é nômade? Sofia nômade. E como é que foi? Você falou, né, que você aplicou. Gente, isso é uma linguagem internacional. Aplicar é quando você se candidata a uma universidade, então você manda sua documentação, eles vão olhar o seu histórico escolar, às vezes você precisa de uma carta de recomendação. É um pouquinho diferente do processo brasileiro. Então, quando ela falou que ela aplicou, ou seja, ela se candidatou e ela solicitou uma vaga, né, nessa universidade. Como é que foi esse processo? Porque a gente acha que é só sair, mas tem questões diplomáticas por causa de passaporte. O seu passaporte hoje é um passaporte brasileiro, ele é um passaporte Qatari. Como é que é isso, Sofia? Conta para a gente isso de você ser uma cosmopolita, ou seja, pertencer ao mundo e não ao Brasil. Sim, exatamente. As questões, assim, de papelada, acabam sendo um pouco mais complicadas. Quando eu mandei, bom, para a minha faculdade em específico, porque depende muito, na Europa, assim, cada país tem as suas regras, o tipo de documento que você precisa, o tipo de prova que você precisa. Porque, assim, eu sei que no Brasil você faz o Enem e meio que com isso você consegue as faculdades. Só que, assim, fora dependendo do país, eles têm a sua própria prova para você fazer, dependendo da escola, você tem que fazer uma prova. Então, para mim especificamente, eu tive que fazer, para minha escola, eu tive que fazer uma prova de espanhol para ver o nível, uma prova de inglês, porque o meu primeiro ano é inglês. Mas só que isso são, assim, os níveis que você precisa são bem baixos. Então, tipo, é fácil. Em questão de papelada, eu tive que entregar as aulas que eu já tive nos últimos 3 anos, as minhas notas. Eu tive uma entrevista com a pessoa, não lembro quem que era, mas era assim, relacionado ao povo que não contrata os estudantes, entre aspas. Teve entrevista e foi basicamente isso, mas eu sei que, assim, muitas outras escolas, elas pedem uma prova que chama SAT, que é mais usada, na verdade, nos Estados Unidos. É uma prova que você faz de língua e matemática. Língua inglesa e matemática. Daí tem, assim, depende muito da escola, mas tem um nível, o score mínimo que você precisa. Mas para mim foi um pouco mais tranquilo. A coisa que está pegando seria o visto, porque eu preciso de pegar o visto de estudante pelo passaporte C brasileiro. Se eu não me engano, o passaporte europeu da União Europeia, você pode ir sem o visto. Mas como eu sou do Brasil, o visto é um pouco mais complicado, porque eu preciso, assim, eu preciso de uma carta do meu pai me autorizando, eu preciso de ver banco, eu preciso de ver seguro de saúde, eu preciso de ver moradia, eu preciso de ver uma licença médica, eu preciso ir para um médico para eles assinarem um papel lá, não sei exatamente o que é. Eu preciso de ver se eu fiz alguma coisa, eu não sei como é que chama, mas eu fiz alguma coisa assim legal, como é que tá minhas coisas assim Você já teve problemas com a justiça? E se você está saudável, é isso? Então, um atestado médico e saber se está tudo bem com a sua vida civil, vamos assim dizer. Isso. E então, assim, são bastante passos e são coisas que, sendo democrática, demora mais, é mais chato. Então, assim, o visto é um pouquinho mais complicado. Mas para entrar mesmo na escola, para fazer a papelada da escola, foi bem simples.
Ô, Sofia, e eu achei bacana que você falou, nossa, não teria trocado, mesmo nesse período de adaptação que a gente, né, um período desafiador, vamos falar assim, né, saber, né, ir morar sozinha, longe dos pais também, porque, né, enquanto a gente está com os pais, a gente ainda está no Porto Seguro, né, mas também a gente tem que bater asas, né, então eu queria que você falasse para o pessoal que está nos ouvindo, um pouco mais sobre isso, dessa adaptação e sabe, de valer a pena mesmo. Depois, lógico, naquela hora, tudo também que é mudança, para a gente é uma coisa mais, né? A gente fica com medo, né? Lógico. Mas depois as coisas vão se encaixando e a coisa vai ficando bacana, vai ficando, sabe? E eu acho que essa parte né, ter outras áreas, né? Estudando outras coisas, aprendendo outras línguas, tendo convivência com outras pessoas, tudo vale a pena, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que esse é um assunto que interessa bastante aos pais, né? De ficarem receosos de deixar os... Minha filha fez um intercâmbio no Canadá, ela foi para Vancouver, ficou lá 1 ano, agora meu filho acabou indo também para os Estados Unidos, tal. Então, você vê que eles voltam, né, diferentes, né, com aquela coisa de que eu sei me virar sozinho. Será? Porque é isso, também você vai arrumar emprego lá, talvez na própria universidade, e eu falo, é muito bacana, né? Eu acho que, assim, essa situação de, eu tô indo lá, assim, é um país novo, língua nova, vou morar sozinha, vou estar sozinha. Eu acho que é uma coisa que eu aprendi com todas as mudanças que a gente teve de cada país. E, assim, foi uma coisa que foi trabalhando para chegar nesse momento, entendeu? Uhum. De certa maneira, eu sempre soube que, assim, eu vou, em algum momento, morar sozinha e ter que fazer minhas coisas sozinha, sem a ajuda da minha mãe e do meu pai. Pelo menos por perto, porque, assim, eu posso ligar e falar, isso, eu preciso de ajuda. Ok, mas só que, assim, o suporte, aquele sabe, aquela presença deles não vai estar lá. Mas eu acho que, assim, para mim, foi muito bom de eu ter ido lá, na cidade, na faculdade, onde eu vou morar, porque isso me acalmou, entendeu? Eu consegui ver, assim, e sentir o lugar, conhecer um pouco das pessoas, ver como é que elas são. Muitas dessas coisinhas pequenas, eu acho que foi muito bom de ter ido lá, para eu poder ter noção e entender um pouco de como vai ser. E uma coincidência foi que uma amiga minha da Arábia, que fazia 8 anos que eu não falava com ela, nem havia, eu encontrei com ela lá em Valência, que Valência é a cidade que eu tô indo. Então, assim, e a família dela tá morando lá. Então, isso é uma coisa que também me ajudou, sabe? Porque, assim, eu tenho essa pessoa que eu conheço faz anos, ela era minha melhor amiga na Arábia, a gente, assim, o tempo todo juntas. Mas faziam 8 anos que eu não a via, então, assim, foi um choque, mas foi muito bom de saber que a família dela tá lá. Então, se eu realmente precisar de alguma coisa, eu posso sempre ir com eles, entendeu? Uhum. Muito legal. Sofia, conta um pouquinho para os nossos ouvintes, assim, como é que é essa questão da universidade, como é que funciona? A universidade que tu vais, ela é paga pelo governo, não vocês que vão pagar, a família que vai financiar, como é que funciona essa universidade que tu vais fazer? Então, na Espanha tem as universidades públicas e privadas. A minha, que eu saiba, ela é pública, porque o preço que a gente está pagando é um pouco mais baixo comparado com outras. E assim a minha família vai fornecer tudo, mas assim, o que eu gosto da Espanha especificamente é porque é um lugar mais barato, as universidades são mais baratas. Espanha, Holanda, Portugal até, eu acho que é bem mais barato também. São lugares muito bons e muito práticos, assim, Custo-benefício bom, né? Sim, com certeza. Mas é uma coisa que, assim, você tem que realmente olhar e escolher e ver mesmo. Mas tem as privadas e as públicas. As públicas são um pouco mais caras, realmente. Eu não sei, pelo menos eu não diria que
o nível de ensino é muito diferente. Eu acho que, assim, você consegue bom dos dois lados, entendeu? Eu acho que são escolas reconhecidas na Europa toda. Eu sei que, assim, com o meu diploma, eu consigo trabalhar na Europa toda, eu não preciso de fazer nada. Eu só falo, tenho o diploma dessa escola, pronto. Entendeu? Isso é uma coisa que eu gosto muito da Europa também. Mas quando você fala pública, pública teoricamente não é paga. Sim. Talvez você esteja falando federal, alguma coisa assim. Como que é isso, Elô? Porque, né, escola pública eu acho que não é paga, né? Eu acho que talvez as universidades federais que são pagas, mas que são mais caras, talvez até do que essa, né? Sim, talvez seria mesmo as escolas que o governo paga. Ah, sim. Mas eu não sei como funciona, para falar a verdade. Entendi. Eu, sinceramente, Ivone, eu não conheço o sistema de ensino europeu, né? Até estou achando bem interessante essas informações que ela está trazendo. Agora, só me responde uma coisa. Existe também, se você quiser eventualmente trabalhar nos Estados Unidos, você consegue com o diploma de lá ou tem que fazer o reconhecimento de diploma também? Nos Estados Unidos é um pouco mais complicado para a minha área, porque você tem que fazer... Porque, assim, eu estava falando com minha professora de espanhol, ela falou que os trabalhos... os trabalhos do governo, que seria mais essa área tipo de polícia, médica, essas coisas assim, você tem que fazer uma prova para você poder trabalhar. Uma equivalência, né, eu acho. E assim, se eu for trabalhar, por exemplo, numa clínica privada, eu não preciso fazer essa prova. Nos Estados Unidos, você tem que fazer uma prova específica realmente à enfermagem, indo para um lugar público ou não. E eu sei que essa prova é muito mais difícil e complicada do que a da Espanha. Então, indo para os Estados Unidos, eu provavelmente teria que fazer essa prova, no mínimo. Talvez eles até me colocariam para fazer algum cursinho, alguma coisa assim a mais, para eu poder trabalhar nos Estados Unidos. Regularizar o teu diploma lá, né? Assim, no Brasil também, os estrangeiros, a princípio, vêm para cá, também tem que fazer uma prova, né? Para poder usar do seu... E me conta uma coisa, como é que a tua estadia lá na Espanha? Tu vai ser totalmente financiado pelos teus pais? Tu está te programando para trabalhar também? Como é que é a tua programação do teu futuro nesse sentido? Eu gostaria muito de trabalhar, mas no meu primeiro semestre, pelo menos, eu vou ter que ver como é que vai estar a carga de estudo, os horários, porque, assim, eu tenho aula, mas só que daí depois eu vou ter que fazer algumas coisas mais específicas da enfermagem, então, assim, tipo, aprender a fazer, não sei como é que fala em português, costurar, ou dar ponto. Sutura. Isso. Vou ter que fazer essas coisas mais de laboratório, que, obviamente, toma tempo. Então, assim, eu gostaria muito de trabalhar, mas eu vou ter que ver como é que vai estar os meus horários, a carga de escola. Moradia e escola é tudo fornecido pelos meus pais. Vai ser tudo fornecido pelos meus pais, mas eu vou tentar trabalhar, só que eu tenho que ver como é que vai ser, pelo menos o primeiro semestre. E até porque o segundo ano, a gente já começa a trabalhar nos hospitais. Então, assim, estágio. Acaba sendo mais tempo... estágio. Então, assim, acaba sendo mais tempo tomado. Então, eu vou ver. Geralmente a área da saúde é tempo integral, então não tem muito como, né? Quer dizer, tem, né? Mas eu falo, é uma carga horária maior, né? Às vezes o pessoal acaba fazendo um plantão ou outro na área para ir aprendendo nos finais de semana, né? Uhum. Sim, e isso é uma coisa que eu vou olhar também. A minha professora estava falando que uma sobrinha dela, eu acho, estava trabalhando com bombeiro e ambulância. E é uma coisa que, assim, tá na sua área, você aprende muito, você está ganhando, e, assim, é um bom lugar para começar, pelo menos. Então, assim, é uma coisa que eu também vou pensar. Vou ver se eu consigo. Uma coisa que está muito na moda e que o pessoal precisa bastante também é cuidadores para pessoas de idade, né? Que geralmente quem faz enfermagem costuma trabalhar bastante com isso, né? Trabalhar como cuidador de pessoas com problemas de saúde ou pessoas de idade, né?
essa é uma área que me encanta. Eu adoro idoso, adoro. Então, assim, eu já falei até com meus pais, é uma área que eu gostaria de dar uma olhada, de ver se eu consigo mesmo. Mesmo se eu for fazer alguma coisa, tipo, voluntário, trabalhar num Na casa de num repouso, né? asilo, coisas assim. Que legal. Muito bom, Sofia, muito bom. Estou aqui animada, viajando um pouquinho, já imaginando você lá na Espanha, O carro de né? bombeiro. E você sabe que é engraçado porque pronto-socorro, né, são socorristas, é fundamental realmente, né? E é uma coisa que desenvolve muito, implica você ter um conhecimento muito profundo de tudo, da medicina, trabalhar em equipe, né? E assim, abre leques. E a vantagem hoje em dia, Sofia, também, só para te deixar um pouco mais segura, é que as profissões elas estão adotando outras caras, sabe? Está tudo se transformando muito. Hoje a gente já não está só no físico, as pessoas estão no digital. Você faz adaptação de carreira, então, dentro da própria carreira, já tem novas áreas dentro das próprias carreiras. Não é mais aquela coisa que era na época da gente, né? Da Ivone, da Rosane, Vai para o minha. hospital, fica lá. Não. Não existe mais isso. Tem profissões novas surgindo, né? Profissões que desapareceram. O mundo hoje é muito dinâmico. Então, isso de você ter se mudado, ter tido várias experiências, vários idiomas, várias culturas, isso vai te ajudar muito, isso vai te dar um jogo de cintura muito bom. E a gente traz para a nossa audiência essa vivência, né? Especialmente aqui para o Brasil, onde isso não é uma coisa muito comum de as pessoas imaginarem, saírem, viajarem, terem outra vivência, o quanto isso é importante para o desenvolvimento. Você vê que a Sofia mencionou aqui para a gente que isso é uma coisa que agrada a ela e que deu a ela muito subsídio na vida. Então, estudar simplesmente, frequentar uma escola, ter uma vida muito rotineira, vamos assim dizer, pode não ser mais o padrão que vai desenvolver as nossas crianças, né? Então, é legal a gente escutar esse testemunho. É óbvio que não é para todo mundo, né? Por acaso, a dela foi uma contingência do trabalho do pai, que depois que, graças a Deus, saiu de uma empresa e foi para outra, e foi a salvação, porque, né, onde ele trabalhava nos Estados Unidos não existe mais, foi logo antes da pandemia, Papai do Céu sempre com a mãozinha dele. Agora você indo para uma cidade com a sua best friend, né? Essa BBF lá da Arábia Saudita, você está se reencontrando com as suas raízes infantis, enfim. Então, gente, é isso, família. É muita coisa acontecendo de bom em torno da gente, muito aprendizado, muita coisa. Sofia, nosso tempo está acabando. A gente poderia ficar aqui conversando horas a fio, porque é sempre muita coisa boa. A gente quer te agradecer. Quero também parabenizar os seus pais, né, por todos esses esforços, pela educação, pela sua polidez, né, por todas as possibilidades. Quero agradecer a Deus, né, também por essa oportunidade de estar com você, tão distante, a minha sobrinha, mas a gente está aqui, e trazendo essa mensagem tão bacana, né? As nossas meninas, a Ivone e a Rosane, com as suas perguntas e as preocupações de trazerem informações que sejam relevantes para a nossa audiência. A gente espera que a nossa audiência tenha curtido muito esse bate-papo e que você também, Sofia. E a gente quer te desejar sorte, quer te desejar muito boas vibrações, para que tudo ocorra bem e que, se você precisar da gente, né, mesmo à distância, o Alô Família está aqui. Quem sabe ali na frente a gente não vai bater um novo papo. Eu topo. Muito obrigada, gente. A gente que agradece. Boa sorte lá, vai dar tudo certo. Obrigada. Você Isso, também, com esse podcast aí. Muita luz no teu caminho, tá? Espero que realmente tuas decisões, tuas escolhas sejam as melhores possíveis para o teu futuro. Adoramos ter batido esse papo com vocês, com você, né? Obrigado por ter vindo até aqui, nos dar essa oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre a tua vida, essa tua mudança constante, né? Gente, se precisar de mais alguma coisa, se quiser fazer um outro, parte 2, qualquer Isso coisa. aí. Vamos esperar você primeiro, passar o primeiro ano e depois você vem contar para a gente como é que foi. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Beijo para você, viu? Deixamos sempre as portas abertas. Obrigada, gente.